Pessoal, boa tarde. Vamos entrar no livro de Mateus 3. João de Batista prepara o caminho, entendeu? É o título. Eu vou te explicar um pouco, gente. Tentar explicar, né, do modo que eu sei, o que aconteceu e falar sobre João de Batista e os judeus, fariseus, seducis, os sefarditas e os samaritanos. Naqueles dias surgiu João de Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: na Judéia, onde que tinha a área de Jesus nasceu, sabe? Arrependa-vos, pois o reino dos céus está próximo, tá vendo? Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, tá vendo? Então está ensinando os judeus daquele tempo para eles prestar atenção no livro de Isaías, é o Antigo Testamento, do Tora, chamado Tora, o Antigo Testamento. E o Segundo Testamento, o livro do evangélico novo, né, ele não existia. Mas ele lembrava, ele conhecia Jesus, que estava vindo, pelo livro de Isaías. E hoje em dia a maioria dos judeus, gente, que são cabalistas, que são babilônicos, eles não aceitam a Tora como a palavra de Deus. Por quê? Se eles aceitarem a Tora, eles vão ficar tendo que explicar o livro de Isaías, que fala de Jesus, chamado Emanuel, naquele tempo que veio para ser o Salvador do mundo. Então eles não querem lidar com isso. Os judeus são os maiores, gente. Eles são os maiores atrasos para o crescimento da palavra de Deus, por incrível que pareça. Eles não acreditam, a maioria deles, e eles defendem a doutrina de Satanás, gente. E a mentira, entendeu? No meio dos próprios judeus. Eles deixaram muitos judeus, gente, porque eles eram babilônicos. Eles deixaram muitos judeus à deriva com esses ensinamentos babilônicos, gente. É triste ver um povo perder tudo. Ele não tem direito a nada. Nenhum judeu tem direito à salvação, gente. Jesus fala em muitos capítulos da Bíblia: eu não devo vocês a nada. Eu não devo vocês um tostão para qualquer judeu. Entendeu? O que qualquer um cristão e judeu, gente, ou não judeu, que tem é a palavra de Deus. Toma isso, sabe? Se quiser, se não quiser, não toma. Mas Deus não tem direito a te dar nada que não for aqui depois da morte, gente. Então, você pensa que é rico e Deus está te dando porque Ele te ama. Talvez Ele esteja te dando aquilo para você depois não reclamar que não teve nada aqui, que não faltou nada. Mas após a morte, você não vai ter mais nada, gente, para a eternidade. É um negócio muito sério, gente. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tá vendo? Isso ele avisava para o judeu: conserta seus caminhos. Na palavra de quem? De Deus. João tinha sua roupa feita de pelos de camelo, usava cintos de couro da cintura, alimentava-se com gafanhoto e mel e se veste. Ele se afastou do próprio povo judeu, gente, de Israel, lá na Galiléia, no mato, porque o povo todo estava corrupto e ele detestava ver aquilo, gente. Mas as pessoas conheciam ele pela lealdade e a fé dele de Deus. Isso intrigava muito a eles a querer conhecer o verdadeiro Deus. Entendeu? A igreja dele não tinha, ele batizava no rio e arrependimento. Olha só, vocês vão ver, gente. Ele vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, tá vendo? Vinha gente da Judéia, gente, de Jerusalém, para conhecer e ser batizado por ele. Ele batizava, gente. Então as pessoas... ele não tinha igreja, mas o jeito que ele era encantava muitas pessoas. Sabia que esse homem era um homem santo. Confessando os seus pecados, eram batizados por Jordão no rio
no Rio Jordão. Ele, batizado por João no Rio Jordão, ele batizava, gente, com a água. Naquele tempo, a maioria dos sacerdotes não fazia isso, batizava com água, porque não tinha conhecimento da palavra, gente. E vendo ele, muitos dos fariseus e seducis, que eram os piores inimigos do cristão e do povo judeu, esses judeus, esses fariseus, porque eles eram cabalistas, e tem também os sefarditas também, e tem também os samaritanos, mas os samaritanos eram os menos, e os sefarditas, assim, satanista que nem seducis e fariseus, tem muito até hoje em Israel, entendeu? Que está lá o presidente dele, o pessoal da... Tudo é dessa raça, gente. Raça de víboras, tá vendo? Quem vos ensinou a fugir da ira futura, tá vendo? Chamaram ele de raça de de víboras, porque eles só tinham pensamentos corruptos e eles queriam escapar do julgamento de Deus, então eles vinham para ele para se confessar e ser batizado, e que está fazendo certo. Mas ele não falava por menos. Falava, vem aí a raça, as víboras, para ser batizado, com medo da vida após a morte e o castigo de Deus. E lá ele dizia o que eles tinham que fazer para ser salvo. Vai produzir, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Quando ele batizou, ele falou, você vai ter que agora andar no caminho da palavra de Deus e mostrar fruto do seu arrependimento. Senão, gente, você só ser batizado e voltar para o mesmo vomito, porco, você vai ser condenado. Não é e vir para Deus não é uma vez, não. É vir e ficar, gente, na palavra. Não é vir e ser batizado, ser limpo, que nem um porco, e voltar para o chiqueiro. Não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Eles sempre diziam isso, até para Jesus. Nós somos filhos de Adão, nosso pai é Abraão. Para ver se nós estamos selados com Deus. Nós estamos blindados, que nem os políticos, nós estamos blindados, né? Não estão blindados de nada, gente. Eles estão blindados com demônio. Porque eu vos digo que eu mesmo destas pedras, Deus pode gerar filhos de Abraão. Está vendo? Eles pensam que eles eram uma coisa que... seres humanos que foram blindados por Deus e teria de tudo, e eles se gabavam de ser sangue da linhagem. Mas falou, Deus pode gerar gente como essa de uma pedra, gente. Entendeu? Então Deus não depende de ninguém que está fazendo errado, entendeu? Para ser o povo dele, para ser a gente dele, não são essa gente. Então eles se apegavam a isso e achavam que eles podiam pegar, gente. Até hoje é assim o Israel. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E assim, o Israel, o pagão e o cristão são dadas é a palavra de Deus. No mesmo termo, no mesmo plano, gente, na linha da maratona de corrida, a oportunidade. Entendeu? Aquele que fracassar é problema próprio dele. Tanto judeu como pagão, como qualquer um, gente. O cristão é cada um a missão. Não tem nada de... Não, mesmo se você não alcançar a linha da maratona de chegada, você ainda vai ser resgatado. Não, você vai ficar para trás lá. Em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias, ele vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo até então não estava entrando em ninguém, gente. Mesmo no batismo, era batizado com ele naquele tempo, não tinha Espírito Santo para entrar em ninguém. Tinha o Espírito Santo aqui, mas não com efeito de entrar nas pessoas após o batismo. Só aconteceu depois de Jesus Cristo. Quando ele foi batizado, veio o Espírito Santo no Jesus Cristo. Foi o primeiro. E daí, consequentemente, para os outros. Mas o batismo com água era feito, mas o Espírito Santo não entrava. Entendeu? Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha e recolherá no celeiro do seu trigo
e queimará a palha do fogo que jamais se apaga. Então é isso. Aqueles judeus que não mantiveram a palavra de Deus, os cristãos que não estão mantendo, nem os pagãos que se rebelam, gente, é a palha que vai para o fogo no final. Paz, Jesus.